Muito boa tarde, shalom a todos, saudade de vocês. Eu confesso que nós demoramos um pouquinho porque estávamos com o problema de transmitir simultaneamente para o meu canal do YouTube e é muita vitória, né? Eu sempre tenho colocado que o inimigo se alimenta muitas vezes da nossa fala. Aquilo que é posto, aquilo que é uma realidade. Não que a gente tema o que o inimigo vai ouvir e trazer repressão, oposição, retaliação. A gente não teme o inimigo. Só que a gente também não fortalece aquilo que o inimigo quer ouvir. Por que nós não fazemos isso? Primeiro, porque nós sabemos quem somos, é a nossa identidade, somos filhos de Deus. E filhos de Deus não fala de circunstâncias, da fome, da pedra e o pão, a possibilidade de transformar pedra em pão, ou pedras em pães. Filho de Deus fala do que está escrito. Se a gente pudesse entender a grande guerra contra nós, a nível de batalha, perceberíamos que o que faz o levante do inimigo se intensificar contra nós está mais no nosso posicionamento do que no ataque do inimigo. Vou repetir. Está mais no nosso posicionamento na guerra do que o próprio ataque do inimigo. Então isso é uma chave poderosa. É uma chave que você precisa pedir ao amigo Deus Espírito Santo que lhe dê, no fruto do Espírito, o domínio próprio. Eu luto contra a minha humanidade muitas vezes, todos os dias. Já parou para pensar que para muita gente, ou para quem está à sua volta, dentro da nossa realidade de vida, no nosso campo de ação e atuação, parece ser fácil e as coisas acontecerem para muita gente de forma muito normal. Basta colocar o seu nome, colocar você num problema, numa situação que a dimensão é como um cabo de guerra. Quem é da antiga aqui comigo sabe o que é a brincadeira, o cabo de guerra. Era aquela corda que ficavam, né, dos dois lados. Quantas vezes eu participei, né? Tempo bom, não que o tempo que estamos não seja bom, mas a gente fala daquilo que vivemos. E na minha infância era bom, parava a rua, né, onde morávamos, e as crianças desciam, os meus amigos, vizinhos, colegas, todos se encontravam. E uma das brincadeiras era o cabo de guerra. É assim que a gente parece viver. E por que talvez eu esteja falando aqui assertivamente com você agora? Você está dizendo, cara, porque para mim é difícil. Uma coisa mínima, uma coisa tão, desculpe o termo, tão nada, toma uma proporção gigantesca. Porque você é um ser espiritual, revestido de matéria, porém a sua conexão com o mundo espiritual ela é aberta, a sua frequência, como diz o meu amigo pastor Tarcísio Rodrigues, a sua frequência ela é aberta, ela não tem interferência. E por não ter interferência, as hostes espirituais da maldade, que são demônios que agem no terrestre, demônios territoriais ou anjos caídos que agem no terrestre, eles têm a missão de atrapalhar o que sonha, o que se fala, o que se prega, o que crê, o que se tem promessa naquela determinada área, e eles vêm de maneira terrível. Porém, entre o que o inimigo está fazendo e o que você é em Deus, fique com aquilo que você é em Deus. Muito boa tarde, eu sou o pastor Miqueias Oliveira e hoje nós começamos uma série de lives que ocorrerão aqui no meu Instagram. E hoje eu quero falar sobre não sendo levado a ser controlado pelos espíritos territoriais, pela obra do maligno. O texto que eu quero trabalhar com vocês está em 2 Coríntios capítulo
14, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, apenas o verso de número 14. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Vamos lá, se você puder, mais uma vez, só compartilhar enquanto a minha água chega aqui para eu molhar o bico, e vamos ter aí pelo menos 20 minutos para a gente falar sobre não alimentar os demônios, não alimentar a fúria do mal, não alimentar os ataques do maligno, as estratégias, não alimentar. Hoje a live nós vamos falar sobre isso, não alimente. Você não vai dar munição para o inimigo. Sabe, é mais ou menos, é dentro dessa visão aqui, ó. Sabe aquela pessoa fofoqueira, como diz no Nordeste, mexeriqueira, que ela fala de você, você sabe que ela fala de você, mas quando ela chega diante de você, isso é um problema de caráter, é óbvio, não estou trazendo isso como exemplo bom, mas ela te trata como se nada tivesse acontecendo. Assim são os demônios. Só para a gente compreender o que nós vamos tratar. Só que dentro do campo social a gente fala oi, a gente não é falso. A gente fala oi, bom dia, boa tarde, graça e paz, ok? No problem. É mais ou menos só para a gente tornar simples aqui o entendimento. No ataque dos demônios, é claro que a gente não vai tratar bem, a gente não vai nem dialogar. Mas é nesse nível que aquele que está ao derredor, quando se apresenta muitas vezes disfarçado de homem de Deus, mulher de Deus, crente, alguém que vai te ajudar, alguém que é lá nos teus negócios, alguém que foi um anjo sem asa que entrou na sua vida, e só o discernimento de espírito te fará ver com quem você está lidando, com quem você está falando, com quem você está agindo, e é nesse time que a gente não pode alimentar. Então o texto que eu quero trabalhar com vocês nessa tarde, eu tenho 15 minutos, está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, apenas o verso 14. Depois você leia depois, por favor. O contexto é uma carta doutrinária, e aqui no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele está advertindo sobre a falsa pregação ou os falsos profetas. Então, todo o contexto do capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está combatendo contra os falsos profetas. Então, entenda que o que eu vou pensar, Paulo usa um exemplo para trazer o que ele está doutrinando a igreja que está debaixo da sua autoridade espiritual, que era a igreja de Corinto, ok? Então 2 Coríntios 11, 14 diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, ou se transfigura em anjo de luz. Então, aqui está o porquê que a sua fala, ela tem que estar ligada com o teu propósito de vida e não com as suas circunstâncias. Tudo que você fala, tudo que você emite no campo do seu dia a dia, vida familiar, vida pessoal, vida dos negócios, trabalho, vida ministerial, tudo que envolva, você precisa viver na linguagem do teu destino. Você precisa proferir, você precisa se mover. Você não se move num propósito, num sonho, num chamado,
assim deve ser a sua liberação, o seu falar. Porque caso contrário, não é que falando ou tropeçando em palavras, o inimigo vai ter força e vai te matar. Não. Não pode te matar. Sobre tua vida, ó Israel, não vale encantamento. Então, porque é uma linha muito tênue. Não vou falar para não dar... Mas aí a pessoa começa a viver uma crise fantasmagórica de ver diabo em tudo, ver demônio em tudo e não viver como ser humano de Deus e as bênçãos do reino de Deus no planeta Terra. Mas o que é o homem espiritual? Que é você, homem de Deus, mulher de Deus. Qual é a consciência do homem espiritual? Que existem níveis que você está sendo atacado, que é ali. Você não pode concordar com o ataque. Exemplo, para mim dá tudo errado. Para mim as coisas são muito difíceis. Pelo amor de... Não. Tem um propósito nisso. É assim que eu quero treinar você nessa tarde. Eu quero te trazer a essa compreensão. Treinar você na forma em que o que sair dos teus lábios tem a ver mais com o teu chamado do que com as circunstâncias que você está vivendo. Eu vejo batalha espiritual sempre com a dimensão e referência de Jesus, o Senhor. Como é que Jesus lidava com as questões de batalha? Como é que Jesus lidava? Interessante que Jesus nunca poupou confrontar espírito de religiosidade, espírito de enfermidade, espírito de manipulação e controle, espírito que vinha para dominar a mente das pessoas, contra ataques específicos, posicionamentos específicos. Porém, no dia a dia, você precisa ter essa dimensão. E por isso, o apóstolo Paulo faz um alerta. O apóstolo Paulo alerta que existem falsos profetas aqui no contexto, que eles falam em nome de Deus, eles movem-se em nome de Deus, eles têm uma dimensão de encantamento, impressionismo, que se você descuidar, é anjo de luz. E ele diz que Satanás tem a capacidade ou o poder, ainda que limitado, de passar-se por anjo de luz, transfigurar-se em anjo de luz. Você compreende o que eu estou te dizendo? Então existem ações, pessoas, negócios, situações, lugares, tipos de relacionamentos que serão verdadeiros, aspas, abrindo e fechando, anjos de luz, mas serão demônios ou pessoas usadas com a capacidade de se mover no que o diabo está dizendo, os demônios, as hostes espirituais da maldade, para afligirem você, afligir quem você ama, afligir quem se move com você. Por isso, muito cuidado com quem você chama para perto, muito cuidado com quem você vai andar junto, muito cuidado com seu ciclo de amizade. Como assim, pastor? Eu tenho aprendido no campo de guerra territorial que a missão que você carrega em Deus ela é tão árdua e tão forte que níveis da sua amizade precisam ser seletivos. Não porque você é um cara que é fechado, uma pessoa que não é dado a relacionamento, porque uma coisa é a comunhão, o corpo de Cristo, o toque, o relacionamento. Outra coisa é você trazer pessoas despreparadas para níveis de guerra que só você, de acordo com seu chamado, sua missão e propósito, você suporta. Estou falando de níveis de unção, estou falando de níveis de chamado, estou falando de níveis de entendimento. E aqui é uma chave para a tarde de hoje, para que haja paz no teu coração, que haja calmaria em qualquer tempestade que esteja assolando o âmago, a alma, a sua mente. Pare um pouco, entenda que nem Jesus foi poupado de passar pela ação do próprio Satã. Entenda que a gente não vive em função do que o inimigo faz. O que o inimigo faz ou faça não é problema da igreja. Há uma palavra profética, há uma palavra imperativa que veio da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi uma palavra que para aquele momento ela se tornou profética. Mateus 16, a partir do verso 13 até o 19, lá em Cesareia de Filipe,
aonde os judeus achavam que Cesareia de Filipe era a verdadeira porta do inferno. Jesus levou os discípulos para aquele lugar, para aquela geografia desconsiderada, terra arrasada, geografia que, embora sendo na geografia de Israel um lugar esquecido, um lugar de culto a deuses pagãos, um lugar de adoração a demônios, não importa, Jesus pisou naquela terra, levou os seus discípulos e, como se apontasse dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem alguém que é a igreja de Jesus aqui? Se é você, escreva: eu sou a igreja, eu sou a igreja. Escreva, por favor. Pastor, Satanás pode facilmente aparecer como anjo de luz? Sim. Jó capítulo 1, versículo 6. Jó capítulo 1. Meu amigo pastor Paulo, saudade de ti, homem. Igreja para sempre. Uma linda igreja, 2 igrejas maravilhosas. Uma igreja que tem uma visão do reino. Abre igreja sem a necessidade, entendo o que eu vou dizer, sem a necessidade de ter a placa da própria igreja denominacional. Levanta homens, treina, forja, envia com recurso, a unção do envio, e a pessoa, o pastor ali, vive o chamado dentro daquela geografia. Por isso que é para sempre. Glória a Deus. Deus abençoe, apóstolo, meu amigo Paulo de Cruzeiro. Glória a Deus. A sede em Cruzeiro, São José dos Campos. Que legal tê-lo aqui. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Veja que Jesus... Isso, pena que tem os Judas. Eles são... Eu tenho falado aqui, pastor Paulo, que Satanás pode facilmente aparecer como um anjo de luz. E os Judas dos ministérios, né, que esfaqueiam os pastores, que saqueiam, né, a honra, que despojam o legado, eles são verdadeiros anjos, são verdadeiros agentes do mal transvestidos de anjos de luz, né? Muito cuidado com eles, muito cuidado, porque não ferem apenas o contexto igreja local, querem matar emocionalmente a vida de quem é chamado. Estou falando aqui, eu estou vendo meu amigo pastor William, pastor da igreja Lar em Ipatinga, Minas Gerais. Esse cara é um grande homem de Deus. William, vida no espírito, ele é pastor ali junto com meu amigo apóstolo Valdir. Que legal. Rapaz, que saudade de vocês aqui. Então veja que em Jó capítulo 1, verso 6, num tempo em que os filhos de Deus vinham até Deus, ou seja, relatórios dos anjos ministradores, né, da missão que recebem, porque quem dá ordem aos anjos é Deus. Na medida do reforço da minha intercessão, da minha oração, Deus dará ordem aos anjos, né? Então os anjos que assistem diante de Deus estão vindo com relatório, com missão, da missão, e Satanás está no meio deles. Presta atenção. É como se você detectasse um mau elemento parecido com todos que estão na fila para te prestar relatório e você tirasse da fila. Você, de onde vens? Sai da fila. Imagine os anjos, os seres espirituais de luz, né? Os anjos ministradores. Entenda a minha conjectura, olhando um para a cara do outro, dizendo assim: ele estava aqui, ninguém viu, estava conversando numa boa. Foi o próprio Pai, foi o próprio Deus, Adonai, que o viu e já entrou logo. Que vieste? De onde vens? Então, entenda isso, porque isso é uma chave para você não mais frustrar ou sentir-se usado, cansado por nenhum agente do mal transvestido de anjo de luz. Escute isso, por favor. Todas as vezes que você enfrentar situações que vão requerer de você jejum, oração, são as armas poderosas em Deus. Aprenda isso. Em tempos de propósito, não alimente com nenhuma fala, nenhuma situação, espíritos que querem dominar você
e prender seu modo de pensar e agir. Meu amigo pastor Joaci Knus, pastor da linda igreja metodista em Santa Ana, Califórnia. Ô meu amigo, saudade de vocês, Deus abençoe, te amo, glória a Deus. Amém, meus amados? Essa é uma chave poderosa, é uma chave que vai lhe fazer escalar na montanha da guerra e você não vai perder a força da tua escalada. A segunda chave que eu quero lhe dar nesse início é um outro texto que necessariamente também, João 10 não está falando necessariamente da ação do diabo, né? Jesus está falando dos falsos mestres ou pastores, mas João 10:10 diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Por que ele não mata aquele que é caracterizado o pastor, o péssimo pastor, né? João 10:10. O contexto é o próprio Jesus falando do bom pastor, dando as características de quem ele é. Mas por que é que ele fala que ele vem senão como um ladrão falso? É o transvestido de anjo de luz, né? Vem senão para roubar, matar e destruir. Por que não mata primeiro para depois destruir? Então rouba o quê? Rouba sua atenção, rouba suas forças, rouba o que há de melhor em você, rouba o que há de sagrado, seja o contexto chamado vida, sonhos, fé. Rouba, mina, vai minando, vai desgastando ao longo do tempo. E aqui eu vou olhar dentro dos teus olhos. Na batalha espiritual, se tem uma arma imprescindível que você precisa usar, se não tem, peça ao amigo Espírito Santo. E os que já têm, coloque em prática em oração, em manutenção. É a arma que Paulo clama aos coríntios que eles buscassem, que era o dom de discernimento de espírito. Tem muita gente sendo tragada com as forças sugadas. Tem muito roubador de alegria, de paz, de esperança que entra na vida das pessoas e depois que causa um efeito trágico saem. E geralmente quem lhe machuca são as vítimas, são os prejudicados. Cuidado, muito cuidado. Discernimento, discernir ambientes, lugares, pessoas. Um problema é diferente do outro, discernimento. Uma situação é diferente da outra. Nem todo mundo é todo mundo. Eu não sei se tem alguém me ouvindo aqui, me entendendo aqui, meu Deus. Ô Glória, toda arrepiada aqui. O Senhor está falando nessa live. O Senhor está falando aqui. Meu tempo já se foi, mas eu preciso entregar. Eu preciso falar aqui, ok? Dado isso, rouba a fé, mata o chamado e vai destruir legado. Por isso que vem senão como um ladrão, para roubar a fé, matar o chamado e destruir o teu legado. Você está comigo aqui? Eu vou abrir para perguntas aqui, pelo menos 3 perguntas. 3 perguntas, pode fazer. Sim, há pessoas que geram certo incômodo na gente. Pessoal, vai aqui para o mais que está aqui no teu e faça a pergunta via pergunta direct, não? Ou aqui mesmo. Pode fazer aqui. Aperte sinal de mais e vai na aba de interrogação, que é a pergunta. Faça, eu vou pelo menos responder 3 perguntas aqui e nós vamos orar. Põe aquela música americana que eu não sei nem que letra é, mas ela é tão tremenda. Jaire. Oh. Satanás me oprime de madrugada, na hora de dormir. Minha irmã, anota por favor e ore em linha com essa palavra. Anota aí. Problema de dormir, espanto noturno, seta que voa de dia e de noite, peste que se propaga na escuridão. Então, anota um antídoto em linha com a palavra.
vai orar a palavra. Anota aí. Salmo 4, Salmos 3, verso 5, Salmos 18, Salmo 127, 2, Salmo 4, Salmo 8, Salmo 18, Salmo 127, versos 2, Salmo 117, orando em linha com a palavra. Ô glória! Semana passada tive uma visão de uma serpente no pé da minha cama. A irmã não mora numa floresta, posso ouvir um glória a Deus? Eu estava num retiro, no meio do mato, semana retrasada, e a líder do retiro disse, cuidado que tem cobra aí. Se a irmã não mora numa floresta, não trabalha com cobra, deixa eu lhe dizer uma coisa, coloque em oração, que todo espírito de retaliação, todo espírito de falsidade vai cair por terra. Tem que combater em oração. Tem que mandar embora. Durante uma guerra espiritual, qual livro ler? Ou qual tipo de oração? Durante uma guerra espiritual, qual livro ler e que tipo de oração? Uma guerra é diferente de outra guerra, mas eu sempre vou lhe dizer, leia Mateus, Marcos, Lucas, João. Pastor, eu queria ler o seu livro. Pode ler. Eu queria ler o livro de John Perry. Eu queria ler o livro de Rebecca Brown, Ana Mendes. Eu queria ler o livro de Oswaldo Lobo. Eu queria ler os livros de Emerick Alcione, Neuza Tioca, Coraiola, Apóstolo Nicolau, Apóstolo Hudson. Eu queria ler o livro de Zenete Rodrigues. Você pode ler qualquer literatura ligado à intercessão, ligado à guerra espiritual. Mas o manual, em tempos de guerra, é o que Jesus vai dizer para o próprio Satanás. Está escrito, Jesus estava liberando a palavra. Então eu recomendo e faço isso. Leio a vida e a obra de Jesus. Quem me vê pregando nas igrejas, em conferências, não sei se você já percebeu, 95% eu prego os evangelhos. Só prego a vida e a obra de Jesus. Não que pregar os textos do Antigo não seja certo. Estou falando dentro da linha que eu me movo, os evangelhos. Outra pergunta. E a oração é orar em linha com a palavra mesmo. Como Jesus vai lidar com as batalhas. Existem lutas que parecem que não vamos dar conta. Sim, por que parecem que não vamos dar conta? Porque nós somos seres espirituais revestidos de matéria. Eu sempre uso o texto de 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, seja o vosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ser espírito, alma e corpo irrepreensíveis? Que não é dado de ser repreendido, ou flechado, ou apagado, ou atacado, e ali, nessas três dimensões, você perder a guerra. Então, necessário é que o corpo esteja sujeito ao movimento que o espírito que está pronto está conduzindo, para que as forças não sejam levadas, porque é a impressão que o corpo e a alma ferida vai ter. Parece que a gente não vai dar conta, mas vamos dar conta porque Jesus já deu a conta por nós. Vamos lá. Pastor, ultimamente tenho tido muitos sonhos lutando contra demônios e um deles, o Senhor me dava força. Glória a Deus. Amém. O Senhor poderoso nas batalhas. O Senhor poderoso na guerra. Lembre-se disso. A questão não é o sonho, a visão em sonho de lutar contra demônio. Mas entenda o que está escrito em Deuteronômio 28:7. Se entrou por uma porta, meu irmão, sairá por 7 caminhos. Continue orando. Continue intercedendo. Pastor, meu marido tem muitos sonhos. Traição do nosso casamento, ele é pastor. Isso é algo maligno? Digo, preciso orar em relação ao que devo fazer? Pega essa, porque isso já aconteceu comigo algumas vezes. E ataques do inimigo, o dardo inflamado no campo
das questões do que você pode permitir, porém ser tentado, embora gere uma visão no subconsciente, possa dormir e ter isso, só o fato dele contar o sonho que tem anula o poder do ataque do maligno. Aprenda, confissão enfraquece o poder da culpa e do peso de acusação. Ok? Sonhei que estava lavando toalhas e lençóis e tinha muitos pães sobre a minha vida. Bom, se você, irmã, não trabalha com padaria, não trabalha com alguma coisa alusiva a isso, o que tem a ver pães em lençóis, né? Pão tem a ver com a palavra, tem a ver com provisão, tem a ver com tanta coisa. Mas eu sempre falo sobre entre sonhar e o que a palavra diz. Então, em nome de Jesus, o que a palavra de Deus está dizendo? Que vai além dos pães, nos lençóis, nas toalhas. A palavra de Deus diz que você é bendito ao entrar e ao sair. A palavra de Deus diz que você é bendito à tua direita, à tua esquerda, por onde você passar. Então, todo sonho que vai trazer interrogações negativas, perturbações, ore a palavra, declare. Trabalhe sempre com um sonho que ataca a tua alma para acabar com o seu dia. Acorde e ore contrário, dizendo que a palavra de Deus diz acerca da sua existência, da sua família, dos teus sonhos. E isso vai perder a força para sugar o teu entendimento. Aprenda, guerreiro, você não acorda para naquele dia perder. Você não se levanta da cama para ser um dia mais ou menos. Se Deus tem nos permitido estar vivos, é para cumprimento de um propósito, que é maior que a guerra, maior que o sonho, maior que tudo que possa vir contra você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Batalha espiritual na mente. Há uma oração que eu sempre ensino, que é uma das peças da armadura de Deus. O que é a figura do capacete da salvação? Já perguntou? Pastor, o que representa? O que Paulo estava querendo dizer? Revestidos com o capacete da salvação. Então ore sempre assim. Proteja a minha mente. Em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, proteja o meu modo de pensar. Eu quero te dar 3 textos. Meu amigo Cláudio Floras, um beijo no coração. Grande homem de Deus, homem da libertação, homem de Deus. Vou te dar 3 textos para você se basear. O primeiro que é Efésios 6, versos 11 ao 18, do 10 ao 18, mas em especial Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 3, e também Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ore essa palavra, a palavra de Deus, porque o capacete da salvação é mente protegida contra a ação do mal. Não mais do que isso, porque a mente... Eu vou te dar um outro texto. Aliás, eu vou ler esse texto, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Deixa eu ver aqui, para não errar. Primeira carta aos Coríntios. Olha aqui, Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz que o homem natural não conhece, não entende as coisas espirituais. Mas o verso 15 vai dizer que o homem espiritual discerne todas as coisas e dele ninguém pode discernir, ou de ninguém pode ser discernido. E o verso 16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Porém nós temos a mente de Cristo. Você pode ter qualquer tipo de sonho terrível contra você. Essa semana eu tive contra uma situação que aconteceu algum tempinho atrás, envolvendo decepções com familiares, né? Pessoas que você... Enfim, a nossa justiça própria diz que a gente não merecia passar, não é isso? Talvez eu esteja falando com alguém aqui que foi traído por alguém. Pelo amor de Deus, vamos virar essa página. Eu tenho um pastor que ele sempre tem uma força, uma gana, meu pastor, minha cobertura espiritual, que ele sempre fala: meu irmão, a pancada você sente, mas ficar prostrado e adorando a pancada é decisão nossa. E eu tive um sonho com relação à dor que eu sofri, né, de uma situação, de um parente, cunhado, aquela coisa toda, igreja, né? E aí a justiça própria grita para você falar: ei, página virada.
Deus é justo juiz. Ele pesa em balança fiel. Você tem consciência tranquila? Tranquilo? Você sabe que você andou na verdade? O tempo mostra e traz e faz, cada um terá a sua colheita. Então, no nome de Jesus, não seja refém do que você não fez, não seja refém do que estão dizendo. Seja refém da palavra. É a palavra quem determina quem você é. Amém? Amém, glória a Deus. Olha aí, que lindo, glória a Deus. Houve um tempo na minha vida que eu via muito demônio, sonhava com muito ataque de demônios. E eu lembro que um profeta, um apóstolo, orou por mim e disse: Deus, a partir de hoje, se houver alguma legalidade, fecha. Mas se não, faça com que este jovem sonhe com os anjos. Porque você precisa dar uma chacoalhada no teu subconsciente, alimentar a tua mente com a palavra. Você não foi chamado para sonhar com demônios. Você não foi chamado ou chamada para ter os teus sonhos perturbadores de plantão. Você foi chamado para ter o sono do justo. Você foi chamado para reinar em vida, Romanos 5,17. Você foi chamado para viver em novidade de vida. E Jesus declara em Atos 10,18, aí vem o príncipe, ou melhor, eu vi a Satanás cair do céu como um raio. Jesus nunca sonhou com demônios. Jesus nunca sonhou com demônios. Jesus nunca sonhou, mas ele declarou: eu vi a Satanás cair do céu como um raio. João 14,30 ele diz: aí vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim. Amém? Glória a Deus. Então, por mais que os nossos sentidos espirituais estejam aguçados, pastor, na libertação sente-se cheiro de urina muitas vezes sem ter urina por perto. Sim. Cachaça, sim. Vela acesa, sim. Pega tudo isso e pede para que a mente de Cristo povoe o teu modo de pensar. Porque as ações de enfrentamento da batalha que o diabo faz não é problema nosso. O nosso desafio é ter autoridade, porque no nome de Jesus vai sair tudo que não vem dele, para a glória e honra do nome de Jesus. Olha, eu te abençoo. Eu ministro sobre a tua vida o poder de Deus, a graça de Deus. Um bom início de noite, uma boa quarta-feira. Você que é aqui de Niterói, esteja aqui no Rio de Janeiro, vou estar pregando na Profetizando Vitória. Você que é lá da nossa igreja na Central também tem festa em Santa Catarina, na nossa unidade. Último dia. Vamos para cima. Deus é fiel. Um beijo no coração de todos. Shalom. Graça e paz.